o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pois com ele seguro será. Te adoramos, Senhor. Nós cremos que o Senhor é que nos sustenta. Aleluia. Nós viemos aqui te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Santo é o Senhor. Tu és digno, Deus. Tu és lindo. Tu és santo. Aleluia, te adoramos. Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Nós cremos, Senhor, nisso, Deus. Tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Declare isso. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
neste lugar. Nós cremos, Senhor. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Grandes coisas vão acontecer neste lugar, nas nossas vidas, na minha casa, na minha família. Profetiza isso. No meu trabalho, na minha escola, grandes coisas vão acontecer nesta cidade. Oh, nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és santo, Tu és o Rei desta nação, Tu és poderoso, santo é o Senhor. Convide o Espírito Santo. É o desejo do meu coração ser inundado por Tua glória, Senhor. Bem-vindo. Não há nada melhor, não há nada maior, não posso comparar a esperança viva. Tua presença, eu já conheci o mais doce amor que me resgatou e hoje livre sou. Em Tua presença, Senhor, Tu és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o
vida, Espírito Santo. Tu és bem-vindo a estar aqui na minha vida, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Nós te adoramos, ó Deus. Somos inundados por tua glória, Senhor. Tu és bem-vindo. Inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não tem nada melhor do que estar na presença deste Deus. Oh Deus, nós desfrutamos da tua presença, Santo Espírito. Não há nada melhor, não há nada maior. Não posso comparar a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu já conheci o mais doce amor que me resgatou e hoje livre sou. Em tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo. Declare isso. Inundar, E nos inundar, encher Senhor. este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Queremos nos lançar, Senhor, na tua presença. Vou me lançar, mergulhar em tua presença, ser consumido por tua glória e tua bondade. Vou me lançar, mergulhar em tua Se lance na presença do Senhor. Ser consumido por tua glória e bondade. Vou me lançar, mergulhar em tua presença. Ser consumido por tua glória e bondade. Vou me lançar, mergulhar em tua presença. Ser consumido por tua glória e bondade, Senhor.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Deus. Aleluia. Tu és santo, tu és digno. Eu convido a igreja essa hora a trazer o dízimo, a oferta, até o gasofilácio. Venha com seu coração grato ao Senhor, porque até aqui Ele te sustentou a sua família. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Luz nas nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Aleluia, Senhor. Saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Te adoramos, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és santo. Obrigada, Senhor. O Senhor está aqui neste lugar, amém? Eu cumprimento toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Você que entrou aqui nessa noite para adorar o Senhor Jesus, vamos fazer isso mais uma vez, feche seus olhos. Adore o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele vai fazer por você. Deixa eu te falar algo, não é pecado você ter entrado aqui para poder pedir algo para o Senhor. Não é pecado não, tem que pedir mesmo, tem que clamar mesmo ao Senhor. Mas neste momento eu queria que você agradecesse por aquilo que Ele é na sua vida, para você se lembrar de onde o Senhor te tirou e onde Ele te trouxe. A palavra do Senhor fala que Ele nos tirou do império das trevas, nos deu perdão e paz e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E é por isso que estamos aqui para adorá-lo, por isso que nós cantamos aqui nesta noite. Então adore ao Senhor, agradeça a Ele por tudo. Senhor Deus, eterno e glorioso Pai, junto com a tua igreja aqui nesta noite, junto com o teu povo que clama pelo teu nome, o teu povo que te chama, o teu povo, ó Pai, que coloca diante de ti, ó Deus, as necessidades. Esse povo se reúne aqui agora, se colocando diante de ti, ó Deus, para poder te agradecer, para poder te exaltar. Então, Senhor, abençoa aqui as nossas vidas, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa casa, toda a provisão que o Senhor colocou na nossa mesa. Muito obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade que temos aqui nesta noite de podermos devolver um pouco do muito que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado por tudo. Continue prosperando os seus filhos, continue, ó Deus, abençoando a casa, continue abençoando ali aquela despensa, continue abençoando ali aquele trabalho, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer essa obra, só o Senhor tem o poder de multiplicar, só o Senhor tem o poder de prosperar, meu Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e para todo sempre, amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Aplauda e diga mesmo: obrigado, Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o Senhor. Vamos orar pelas crianças, amém? Os irmãos podem sentar. As crianças até 11 anos, por gentileza. Ó, que meninada, hein? Bênção, ó. Tá faltando menino que ainda. Amém? Eu gosto de ver essa meninada aqui, viu? Vem, vem, deixa vir, vem. Vem cá, ó. Vem cá no pastor, vem cá. Hoje eu vou apertar você, não? Aí, ó. Pronto. Amém? Tem mais menino, não? Estenda as mãos aqui para frente, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela vida das nossas crianças. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem dado a elas ali, ó Pai, a direção e o entendimento do Teu Evangelho.
que seja um culto inesquecível, um culto que eles venham se encher do Espírito Santo, um culto, ó Pai, onde eles possam ter uma grande experiência com o Senhor. Abençoe a cada um deles. Te agradeço por cada criança, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe as irmãs que estarão ali também ministrando a palavra no culto infantil. Amém? Aí, ó. Tchau. Aleluia. Irmãos, que bom vê-los aqui nessa noite, nosso início de semana. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13. Eu quero continuar, queridos, hoje uma reflexão que iniciamos na escola dominical. De uma forma muito amorosa, uma palavra que já vem sido preparada há algum tempo, desde quando eu trouxe as revistas da escola dominical, onde o destaque está sendo para que o povo, os membros da igreja, possam conhecer a Jesus de uma forma mais íntima e conhecer também o lugar onde você congrega. O motivo que você está aqui, amém? Então, claro que eu não vou dar a lição da escola dominical. Você vai vir semana que vem, vai trazer sua revista, tá ok? Quem não fez o pedido, pode pedir aí depois, que eu vou encomendar mais para a convenção mandar para a gente, tá? Mas é muito bom nós entendermos quem é Jesus na nossa vida, amém? Se você encontrou, fique de pé no teu lugar nessa noite. Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro aí do Novo Testamento, Mateus capítulo 16, versículo de número 13. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Povo bom de Bíblia, né? Amém? Irmão, se você puder abaixar só um pouquinho meu retorno, pouca coisa, viu? Pouquinha coisa só. Amém. Mateus 16, a partir do verso 13, diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho de Deus? Quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Amém? Irmãos, podeis assentar, fica à vontade. No seu lugar mesmo, sentado, eu quero ministrar algo aqui nessa noite. Venho pedir o Espírito Santo que possa iluminar a tua mente com a revelação desta palavra nesta noite, em nome de Jesus. Repreendendo todo mal, repreendendo qualquer coisa que venha querer tirar a sua atenção e o foco daquilo que o Espírito Santo nos fala hoje. Amém? Irmãos, conforme aquilo que propomos aqui no início, quem é Jesus? Jesus, nós recebemos essa pergunta, nós vamos dizer que é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, porque possui todas as características, os atributos que Deus tem. Esse é Jesus. E o Filho. Mas quando nós falamos de relacionamento com Jesus, quando falamos de obediência a Jesus, às vezes a gente fica um pouco perdido, porque nós queremos andar com Jesus, mas às vezes não sabemos andar com Jesus. E é por isso que nós estamos na igreja.
Por isso que nós estamos aqui, porque é na igreja que nós aprendemos as coisas. É na igreja que nós os fortalecemos na fé. É na igreja onde somos corrigidos, disciplinados. É na igreja onde nós somos alimentados espiritualmente. Mas para termos uma direção correta no caminho que estamos percorrendo, é indispensável conhecermos e sabermos de forma convicta, de forma íntima, quem é aquele que nós chamamos de mestre, que no caso é o Senhor Jesus. Quem é aquele o qual nós entregamos a nossa vida? Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí, queridos? Quem é este que você entregou sua vida? Você confiou a sua vida. Irmãos, ontem na vigília, não sei se foi ontem ou se foi de madrugada, eu tinha virado, sei lá, mas foi ontem ainda. No início eu falava com os irmãos a respeito do preço do resgate de uma alma. O quanto custa. Existem pessoas do mundo que têm preço, sabia? No Oriente Médio, na Índia, existem missionários, agências missionárias, entre elas, em alguns casos, nossos missionários, a nossa denominação, em alguns lugares onde estão, às vezes, eles pegam o dinheiro que tem para poder comprar uma pessoa, entenda. Que negócio é esse, pastor? Comprar, o que é escravidão? Não, pelo contrário, tirando a pessoa da escravidão, você está comprando ela de um dono, e ela é escrava daquela pessoa, e você está comprando ela para ela ser livre, amém? Isso acontece muito, está entendendo? E a gente fica muito sensibilizado com aquilo, porque essas coisas mexem com o nosso coração. Essas coisas deixam a gente triste, a gente fica pensando, poxa, poderia ser eu, poderia ser um familiar meu ali, a gente ali preso, escravizado. Alguns são escravos do serviço, outros são escravos sexuais, outros são escravos de tudo quanto é coisa que você puder pensar aí. E a gente fica com aquele coração sensível. Mas deixa eu te dizer uma coisa, um dia você estava nessa condição de escravo. Talvez você não estava trabalhando de graça debaixo de um sol quente, tomando chicotada nas costas, ou você não estava sendo um escravo da prostituição, ou um escravo da bebida, da droga, sei lá, alguma coisa que te prendia ali no mundo, mas um dia Jesus Cristo chegou com um recibo e falou, está pago. Ele pagou, não foi 500 mil reais, não foi 100 mil reais, Ele pagou pela nossa vida com o próprio sangue. Ele pagou pela nossa vida na cruz do Calvário, debaixo de muita humilhação, para podermos hoje chegar aqui e dizer, eu sou livre. É o preço que Ele pagou por nós. Então alguém pagou por nós. E a gente fala, eu vou entregar minha vida para o mestre, mas quem é esse mestre? O que Jesus está fazendo aqui na minha vida? Quem é Ele? Não, Ele é tudo, para mim Ele é tudo, mas às vezes na hora de colocar em prática a nossa fé nesse tudo, a gente acaba ficando travado. Porque, como o próprio Jesus disse, estreita é a porta da salvação. Larga é a porta do pecado, do mundo, da perdição. Mas a da salvação, ela é curtinha, a gente passa, meu irmão, é um trem estreitinho, eu já fiz isso aqui uma vez, é isso aqui, ó, você passa assim, ó, você passa empurrado. A da perdição não, você abre isso aqui tudo, depois tem que arrumar aqui, viu, irmão Adão? Está travando aqui, ó. Né? É larga. Aí eu digo para os irmãos, por que nós não damos valor nisso aqui? Porque tem hora que para nós passarmos por aquela porta, nós temos que renunciar, nós temos que nos humilhar na presença de Deus, nós temos que deixar coisas para trás, e para piorar, a parte que mais dói, né? A gente tem que abrir mão de coisas do nosso ego, coisas que às vezes eu carrego a vida inteira como uma grande verdade, mas no final eu aprendo que aquilo ali não é o que Deus quer da minha vida, mas às vezes dói. E 99,9% começa da tradição religiosa. Você não vai mais poder cumprir aquele negócio, você falou, eu nasci naquela igreja que eu fui batizado bebê e vou morrer ali. Tem hora que já começa por ali. Você começa renunciando coisas que talvez te davam um status e agora
você vai ter que deixar para lá, porque o status não é você. O status agora é aquilo que Jesus disse que você é. O que antes você vencia com o seu talento, com a sua garra, com a sua determinação, agora você tem que falar assim: ai de mim se não fosse o Senhor. Coisa terrível para o ser humano comum é admitir que ele depende do outro. Mas nós estamos aqui para admitirmos que nós dependemos de Deus. Aquele que não tem limite. Aquele que não tem linha divisória. O Deus do impossível, que criou o céu, a terra, o mar e todas as coisas. Irmãos, aquilo que parece ser uma pergunta que nós podemos chamar até de boba devido ao contexto, na verdade é uma das maiores lições que nós podemos levar para a nossa vida. Que é o que? Ter um compromisso com Jesus. A pergunta é: o que dizes que eu sou? Alguém já pode ter perguntado para você quem é Jesus na sua vida, e às vezes quando você fala que Ele é tudo, fica uma palavra vaga, uma palavra sem vida, porque às vezes as pessoas te observam que Jesus não está sendo tudo. Porque ainda tem espaço para a mágoa, ainda tem espaço para o pecado, ainda tem espaço para a amargura, tem espaço para legalismo religioso, tem espaço para tudo quanto é coisa. Mas às vezes não tem o devido espaço para Jesus, que é aquele que Ele ocupa 100% do nosso coração. Diga para o irmão que está aí perto de você, fala assim: Jesus, Ele não mora na varandinha do coração. Ele mora dentro do seu coração. Agora você vai dizer comigo assim: o meu coração é a casa de Jesus Cristo. Amém? Olha só, nós não podemos, o que nós vamos aprender aqui? Nós não podemos viver apenas em ser apresentados a Jesus. Um dia alguém apresentou Jesus para você. Você o conheceu, você foi apresentado, mas você continua naquele relacionamento. Eu falo aqui, por exemplo, eu moro aqui, vai fazer quase 8 anos. Existem pessoas às quais eu fui apresentado quando eu cheguei, que até hoje o nível de relacionamento é esse: bom dia, boa noite, boa tarde. Fomos apresentados, ainda não tivemos um contato aí pela cidade afora. Não é assim? E até você que nasceu aqui mesmo, existem pessoas que você foi apresentado alguma vez. Mas existem pessoas que são seus amigos, que vocês podem falar delas. Vocês podem fazer um relatório dessa pessoa, dizer as suas características, aquilo que ela gosta, deixa de gostar, o tanto que você já ajudou essa pessoa te ajudou, o quanto você admira, e por aí vai. Mas, irmãos, o nosso relacionamento com Jesus, nós podemos levar nessa linha que nós não podemos ficar só assim: oi Jesus, muito prazer em te conhecer, como se Ele já não te conhecesse. Ele te conhece, mas você não conhece Ele. Deus, Ele conhece o pecador está afastado de Deus, mas Deus conhece ele. Quando eu falo conhece, Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele só não vai ser conhecido para entrar no reino de Deus, se ele manter a vida de pecado. Mas eu quero pegar um texto aqui, eu quero trazer como princípio aqui para nós o texto de Oséias, capítulo 6, no versículo de número 3. Em Oséias 6:3, a palavra do Senhor está escrita assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Eu quero pegar o princípio dessa frase. O princípio nos dois sentidos, está no início aqui, e também como um princípio de prática de fé. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você conhece Jesus, mas você vai prosseguir naquela amizade com Jesus. O reino de Deus é para pessoas esforçadas. O reino de Deus não é para aquele que põe a mão no arado e olha para trás. A gente já vê esse princípio lá na destruição de Sodoma e Gomorra, quando a mulher de Ló olha para trás e vira a estátua de sal. O relacionamento com Deus, ele vai além de uma apresentação. O relacionamento com Deus, ele vai com intimidade, com conversa, com palavra.
Então, ao trazermos esse princípio em conhecer o Senhor, observe, prossigamos. E eu quero chamar a atenção aqui essa noite. Pode ser que exista esse caso aqui de alguém que conheceu, mas não prosseguiu com o Senhor. E o Senhor está te chamando, Ele está falando, vem, prossiga. Deus já está te chamando. Não vou esperar aqui até o final do culto para poder orar por você nessa área, mas Deus está te chamando, venha. Venha, prossiga. É um princípio. Pedro, ele fala, se é o Senhor mesmo, faça com que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. Jesus vinha andando sobre as águas, o pessoal ficou assustado, é fantasma, né? No nosso linguajar, que é livuzia. Ele falou, vem cá, Pedro. Aí Pedro começou a ir. Ele conheceu o sobrenatural. Pedro andou de forma sobrenatural sobre as águas, mas Pedro não prosseguiu, porque ele parou para olhar a circunstância do que? Eu estou andando sobre as águas e vem aonde? Pedro começa a afundar. E olha que, como ele era pescador, com certeza um ótimo nadador, né? Mas ele se afundava, ele iria morrer ali afogado. Mas Jesus chegou ali, estendeu a mão para ele e falou, vem cá, homem. A gente tem que prosseguir, irmãos. Se Pedro prosseguisse, se Pedro seguisse, ele ia direto aos braços de Jesus. O fim da linha era abraçar ali Jesus e os dois ali voltando juntos. Ele não iria afundar. Em muitos momentos a gente acaba afundando. É um desafio, irmãos. Somos chamados para prosseguir. Temos pela frente um desafio de perseverança. Jesus fala muitas vezes sobre perseverança. Jesus fala sobre perseverança, por exemplo, na parábola do semeador. Ele fala sobre isso. Ele vai falar sobre perseverança na questão de você carregar a sua cruz e segui-lo. Perseverar até mesmo em momentos extremos. Deixe os mortos sepultar os seus mortos. Em momentos extremos, o Senhor, Ele te incentiva a prosseguir e perseverar. E quando nos relacionamos com as pessoas, e isso passa a ser algo diário, aí no caso da fé com Jesus, dia a dia, nós vamos conhecendo o próximo cada vez mais. E assim a gente vai conhecer Jesus, cada vez mais. E Deus, Ele se revelou para nós aonde? Aqui, ó, na palavra. A revelação está aqui. Ele se revelou na palavra, para podermos conhecê-lo cada vez mais. Jesus te chama para você conhecê-lo mais e mais e mais e mais. Quando Paulo diz lá em Romanos, quão profundas riquezas é o saber e o conhecer de Deus. Profunda, ele está falando de profundidade. Quanto mais você almejar intimidade com Deus, você tem que pensar em profundidade com o Senhor. Você tem que pensar em envolvimento. Um exemplo, Ezequiel capítulo 47. Quando o profeta, ele recebe instruções de se aprofundar cada vez mais para dentro de um rio. Está no texto, Ezequiel 47, no verso 1 em diante. Eu vou ler para você, o irmão põe aqui na tela para a gente acompanhar. O Senhor, Ele começa a colocar ali Ezequiel numa situação que aparentemente parece algo aleatório. Ezequiel ali à margem de um rio, aí mede ali em torno de uns 400 e 500 metros ali, um côvado. Aí ele entra para dentro daquele rio. Aí depois mede de novo, e vai entrando, e vai se aprofundando. Ezequiel 47, verso 1, fala assim, depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. E ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Versículo 3, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Então está a água ali, ó, cobrindo só o seu pé. Só no pezinho ali, aquele reguinho d'água. A água era só essa.
Até então, poxa, que aleatório isso, calma. Versículo 4 vai dizer que ele mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Opa, o negócio agora, tem uns trechinhos do Cochá que a água está no joelho, né? Infelizmente. Já está no joelho. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam pelos lombos, não é assim? Ó, o negócio já está quase não dando pé mais. Agora vou ter que pensar em nadar aqui, porque se afundar aqui de uma vez, calma, vamos entender o que o Espírito Santo quer de nós, irmãos. Você está entendendo isso aqui? Quantos querem mergulhar na presença de Deus? Vamos lá. Águas dos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio, e eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Não dava pé mais. As águas o encobriram, e me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. O profeta, ele pôde experimentar o que é poder estar ali mergulhado, envolvido por grandes águas profundas. E o Senhor, Ele mostra para a igreja que nós podemos nos envolver com Ele em profundidade, com o Espírito Santo, em profundidade com Jesus, em profundidade com a revelação da palavra de Deus. Então, aproveitando a simbologia da situação, nós temos 3 opções de vida com Deus. 3 opções que nos desafiam no caminhar todo dia. E você que vai refletir. É algo que nenhum ser humano, o pastor, ele não vai poder te conduzir na sua intimidade. É você e Deus. 3 opções de uma vida com Deus, que você vai escolher. Sim. É você, através da sua postura, através daquilo que você pensa, aquilo que você acha. 3 situações. A primeira situação é de uma vida rasa. Eu gostei dessa aguinha só no pé. Essa vida rasa. Aquela aguinha só escorrendo lá no seu tornozelo, não tem nenhuma piabinha passando. Você pode ter esse tipo de relacionamento com Deus. Algo raso. Algo que não vai te trazer nada praticamente. Só um refresquinho. Às vezes é aquele relacionamento descompromissado com a igreja, com a palavra. Aquele relacionamento de pessoas que antes isso do que nada. A segunda opção, o qual você é desafiado, é um outro tipo de vida que é aquele assim está bom. São as águas nos joelhos. Assim tá bom. Tá bom. Tem uma aguinha aqui, tá bom. Não vai muito longe. Estou tranquilo. Existe agora uma terceira opção. Daqui a pouco eu te dou uma quarta. A terceira opção, as águas estão nos lombos. Esta opção eu quero chamar de estou quase batizado com o Espírito Santo, estou quase crescendo no ministério, estou quase envolvido com as coisas da igreja, estou quase, por aí vai, mas não vai, está quase chegando, ó. Você não mata a sede só olhando para o copo d'água, você tem que beber ela. Esses 3 tipos de relacionamento, olha, eu estou voltando aqui para o texto de Mateus, aproveitando a simbologia de Ezequiel 47. Esses 3 tipos de relacionamento, Jesus tinha muitas pessoas que se relacionavam assim com ele. Eu já vou adiantar o que eu vou falar já. As pessoas que chamavam ele de Jeremias, de profeta, de Elias ou qualquer outra coisa. Jesus conhecia essas pessoas, assim como ele observa na igreja nos dias de hoje. Tem esse lá, a vida rasa, o assim tá bom e o tô quase.
Dentro da igreja existe esse tipo de relacionamento, porque tem gente que está quase lá, e às vezes não é nem um pecado que ela está cometendo, mas um pensamento errado, uma ideia errada, alguma coisa que está travando ela de dar aquele passo, de ter aquela conquista. Esse quase lá, irmãos, ele é terrível. Eu acho que ele é mais humilhante do que o rasinho. Porque o rasinho, existem muitas formas de tratar, mas o quase lá, ele não vai para frente. Ele trava, ele tem medo das águas o encobrirem. E eu digo, esse medo parece um negócio estranho de dizer, mas é verdade, é um medo de renunciar, é um medo de se humilhar, é um medo de obedecer, sei lá qual que é o problema, mas está travado. Aí fica culpando, é demônio, não estou tirando culpa de demônio aqui não, mas tem hora que não é demônio. Aquele que é do Senhor, o maligno, não lhe toca. Você está entendendo isso? Mas está ali travado. Não vou. É ruim. É ruim. Mas existe uma quarta situação. Essa quarta situação é quando o Senhor te chama a caminhar um pouco mais, aleluia. E você vai com coragem, e você consegue desfrutar daquelas muitas águas, aleluia. Aquelas muitas águas que refrescam a sua vida, aquelas muitas águas que você nada, aquelas muitas águas que você desfruta, que você mergulha. Isso é presença de Deus na tua vida, é a totalidade, é Deus falando que toma, lá vai, recebe na tua vida, toma mais, está aí, tem bênção para a tua vida. E a pessoa vai prosperando, a pessoa vai crescendo. Tem hora que o pessoal do mundo vai falar, olha, ninguém vai frear aquilo ali não, porque Deus está abençoando, aleluia. Até mesmo nos momentos difíceis, onde você está achando que você está no raso, mas quem vive na profundidade de lá não sai. José do Egito era um exemplo disso, lá no fundo do poço, é preso, é falsamente acusado, é humilhado, mas ele andava em profundidade com o Senhor, e o Senhor o honrou, o Senhor fez algo sobrenatural na vida dele, que não fez na vida de ninguém, e ele nos chama para a gente viver esse sobrenatural hoje, aleluia, aleluia. Queridos, essas três primeiras situações que eu disse para você, a vida raseira, o assim tá bom e o quase lá, é até possível viver apenas sendo apresentado para Deus. É possível, tem muito crente que vive nisso, nessa apresentação, porque não quer ir mais, porque perdeu o foco, começou a olhar para os lados, começa a olhar para o lado e vê o outro, distrai, quer tomar conta do outro. Eu não estou falando isso aqui, queridos, tirando da liderança da igreja, do pastor, um poder de parar ali e corrigir. Eu estou falando de alguém que começou uma caminhada com Deus. Eu não estou falando de alguém que foi ungido ou consagrado para poder ser uma autoridade espiritual na tua vida, amém? Eu estou dizendo algo que até mesmo nós como líderes, se a gente parar de focar no certo, a gente pode se embaraçar também. Isso é algo universal. Então, existem pessoas que estão vivendo em conhecer a Deus. Mas somente a última situação de profundidade é que traz intimidade com Deus. Só a última, só quem vive na profundidade do rio de Deus pode dizer, eu tenho intimidade com o Senhor. Eu acho que vocês não estão entendendo esse negócio, não. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo, igreja? Você toma posse disso na tua vida, igreja. Você se sente desafiado a examinar a sua vida. Se você está na profundidade com Deus, você está na raseira, ou você está naquela situação humilhante do quase lá. Misericórdia, misericórdia. Intimidade com Deus não é achar que agora você sabe de tudo. Agora eu sei, agora eu estou no comando. Eu larguei o leitinho, agora eu estou no alimento sólido. Para com isso. Não somos nós que avaliamos, mas é o Espírito Santo que testifica no nosso coração. Existem frutos que mostram quando você está certo em alguma coisa. Não adianta a gente achar que está tudo bem se o fruto não corresponde. Entenda isso. Intimidade
né? Intimidade com Deus não é saber de tudo, pelo contrário. Intimidade com Deus é confiar em quem Deus levantou para poder te ajudar. É confiar no lugar que você congrega. É confiar com quem está orando por você. É confiar em quem te ensina. Aleluia. Não estou aqui, queridos, atraindo atenções para a minha pessoa. Mas isso aqui é de forma geral. Hoje pela manhã eu citava aqui com os irmãos. Entenda isso aqui. Alguém já fez uma cirurgia cardíaca aí? Alguém já fez? Ninguém não? Graças a Deus, né? Uma cirurgia do estômago, alguém já fez? Que abriu você? Quem já foi aberto e já? Levanta a mão aí. Ninguém? Que bom. Já te abriu já alguma vez? Enquanto você estava lá na cirurgia, você fala, doutor, arreda o bisturi um tiquinho, mas para cá, corta. Era assim que funciona. O que aconteceu lá? Você estava anestesiado, confiou no médico, ele resolveu tudo. Claro, o médico dos médicos estava lá também, amém? Mas por que na hora da palavra, se o pastor ensina, não vale? Cri, 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 cri. Como é que é, Manel? Eu estava lá no dentista, vou fazer uma propaganda para... Diz lá aí, se eu chamar Alex mais 2 vezes, ele passa aqui para a igreja, então me ajuda a orar, amém? Ela falou que eu estou carregando Alex, doutor Alex Siqueira para cá. Aí eu estava lá no dentista, eu estou lá com o bocão aberto lá, eles arrumando meus dentes lá, né? Eu não fico lá assim, agora arranca essa aqui, empurro, não. Uai, esse que resolve o negócio lá, ué. Não sei de nada, não. Mas por que eu vou interpretar a Bíblia para você como um teólogo acadêmico, igual o médico, o dentista é, e o que eu vou ensinar não vale? Não estou falando que isso está acontecendo aqui na igreja, não. Dando um exemplo. Porque tem hora que a gente não quer obedecer. Tem hora que, não, o pastor não sabe interpretar a Bíblia. Então, vai. Por quê? Não, é do meu jeito. Eu fiz assim, eu sou assim, eu creio assim. Mas irmã, esse negócio aqui, não, olha, vamos entender isso aqui. Não, mas não quer saber. E às vezes o trem até piora. Não quer saber. Tem um homem lá da esquina lá, que ele sonhou que era pastor e no outro dia derramaram o óleo nele, ele abriu a igreja. Ele me falou e eu recebi essa palavra. Aí eu falei que de manhã, você não estava na escola dominical, depois você olha lá, não vou falar isso aqui não, que demora. Depois você entra lá no YouTube, assiste a escola dominical de hoje, você vai ver como que é para a pessoa ser um pastor, ser ungido a pastor, até chegar lá. Só resumindo para vocês, eu gastei quase 8 anos para derramar o óleo na minha cabeça. Só para vocês entenderem, não é porque eu dava trabalho, não, é o processo natural de formação, nunca fui reprovado em nada, foi meu processo. Aí tem uns caras que no outro dia joga o óleo na cabeça dele, ele é o cara, é melhor que nós, né? Mas tudo bem. Aí, eu digo para vocês uma coisa, intimidade com Deus é você confiar nele e confiar no instrumento que ele te dá. Não é assim, irmãos? Queridos, vocês estão comigo aqui? Quem está dormindo aí, dá um glória a Deus. E quem está acordado, dá aleluia aí. Amém? Os irmãos vão percebendo que eu estou tendo que ajudar aqui no louvor agora. Daqui uns dias, nós estamos orando para a doutora Raquel assumir o contrabaixo, para nós completar a banda aqui de novo. Aí eu estava aqui refletindo na última música aqui, enquanto estava cantando aqui, como que a gente tem que confiar um no outro, para a gente poder tocar. Né? Parece que a gente conversa até por telepatia, tem hora que é só no foninho. Aí, se um dá uma agarrada ali, o trem agarra tudo, mas a gente tem que confiar. Porque se eu não confiar no pessoal que está aqui, como é que nós vamos tocar? Ah, não confio, não vou. A gente tem que estar ali junto. Agora, enquanto se fala de Deus, você está me entendendo, irmãos? Ô, gente, vem comigo nisso aqui. Eu estou falando de Deus, eu estou falando em confiar em Deus, eu não estou falando de confiar em homem, eu estou falando em confiar em Deus, o instrumento que Deus nos dá.
Você está sentado num banco de madeira aqui, deve ter uns 30 anos que foi construído, não tem, Manel? Mas você está aí, você sabe que você não vai cair, você está confiando nesse banco. Mas o que eu estou dizendo é uma confiança que está acima. Eu estou confiando num Deus que amarrou uma legião de demônio lá fora, para não atrapalhar esse culto. Eu estou falando de um Deus que repreendeu um tanto de demônio lá fora, que está levantando contra a sua vida. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. É confiança. A pior coisa que existe é não ter confiança. Esses dias eu viajei no meu carro sem confiança. Eu falei com o mecânico, não estou aguentando isso mais não. Tem que ter confiança. E agora eu já estou 95% na confiança. Né? É ruim, você não quer acelerar o trem. Você não quer andar, moço, anda que o trem já está arrumado. Amém. Queridos, no caso dos discípulos, olha só, no caso dos discípulos, eles poderiam estar com Jesus ali, até num estado de curiosidade, sabia? Falando dos discípulos. Os discípulos que andavam com Jesus, talvez não estavam confiando 100% em Jesus. Estavam talvez curiosidade, o homem está fazendo milagre demais, eu estou gostando da palavra desse homem. Poderia estar ali, a Bíblia não diz o contrário, algumas atitudes nos levam a essa interpretação. Mas muitos ali não estavam em profunda intimidade, e a gente vê isso na palavra, está relatado. A situação era tão difícil que quando Jesus ressuscitou, Jesus estava andando com os discípulos e os caras não reconheceram o mestre ressurreto. Jesus não voltou com um corte de cabelo diferente, Jesus não voltou com outra face diferente, outro corpo, não. Gente, vocês pararam para refletir naquilo ali? Como que pode os caras não reconhecerem Jesus ressuscitado? Vocês já pararam para pensar isso? Que absurdo. E vou dizer mais, se nós estivéssemos lá também, a gente talvez não reconheceria não. Sabe por causa disso? Porque talvez eles não estavam crendo 100% na palavra dele, que ele diria que ressuscitaria. Poderiam estar com saudade dos ensinos, poderiam estar com saudade dos milagres, mas não estavam reconhecendo a intimidade com Jesus, não reconheciam e não entendiam a intimidade com o Mestre. Prova disso, que quando Jesus foi crucificado, nenhum deles colocou em prática aquilo que foi dito. Alguns tomados pela incredulidade, falando dos apóstolos, outros tomados pela vergonha, outros tomados pelo constrangimento de verem o seu mestre sendo humilhado, e alguns simplesmente por medo. Ninguém estava ali junto, ninguém estava ali querendo fazer algo. A Bíblia fala que uns olhavam de longe. Ao exemplo de Pedro, Pedro negava Jesus, o outro se matou para não poder assumir as consequências. Aí eu digo para os irmãos, são aqueles que comeram do pão com ele, que tomaram do cálice com ele. Aí eu chamo os irmãos para um pensamento. E nós? E o nosso relacionamento com Jesus, o nosso relacionamento com aquilo que Jesus nos deu, com a igreja, com o irmão, com o Pai. Que não adianta eu achar que eu me relaciono muito com o irmão, não, com o Pai, e eu ignoro os irmãos. Não adianta eu achar que eu posso me relacionar com Deus e caminhar sozinho. Irmãos, arrebatamento é para a igreja. É quem faz parte do corpo de Cristo. Está entendendo? Então, por isso que lançamos o desafio em declarar todos os dias a verdade sobre Jesus na nossa vida. Amém? Eu gostaria que você não esquecesse dessa palavra. Ela vai ficar gravada lá no canal do YouTube. Ela vai ser repetida no nosso programa da rádio, em porções. Não é porções, não, porções, viu? Em partes, né? Não dá para passar tudo de uma vez. Mas eu quero que você se lembre todo dia quem é Jesus na sua vida. Acordou, quem é esse Jesus que você confia? Quem é esse Jesus que você entregou a vida para Ele? Quem é esse tudo aí que você fala que é na sua vida? Começa a viver isso. Aleluia, coloca a mão na sua cabeça, já começa a falar, oh Jesus,
Oh, Jesus, me muda. Oh, Jesus, eu quero te conhecer com intimidade. Oh, Jesus, muito obrigado por essa igreja. Muito obrigado por esse pastor. Muito obrigado pela minha liderança. Muito obrigado pela Bíblia. Muito obrigado por tudo que o Senhor disponibilizou para mim, Pai. Para eu poder crescer. Comece a agradecer. Comece a agradecer. Obrigado, Pai, por toda a ferramenta, por todas as pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, para eu poder ter intimidade com o Senhor. E comece a pedir perdão naqueles momentos que você perdeu as oportunidades. Às vezes a oportunidade de falar, às vezes a oportunidade de ficar calado, às vezes a oportunidade de fazer a diferença. Jesus, nesse início do dia, é pela manhã ali, Ele vai te transformar, Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida, em nome de Jesus, aleluia. Ele vai fazer. Aleluia. Olha, Jesus faz a pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? O que as pessoas estão falando quem eu sou? Você não acha que Jesus já não sabia, não? Jesus é onisciente. Jesus tinha discernimento de espírito. Mas Jesus queria saber o que é que aquelas pessoas que tinham intimidade com Ele estavam ouvindo e até mesmo falando. Presta atenção nisso. Agora nós vamos falar das pessoas do texto que foram apresentadas a Jesus. Os discípulos não estavam falando do que os convertidos estavam dizendo. Está entendendo isso? Ele não estava falando dos convertidos, mas sobre o que as pessoas com um relacionamento superficial pensavam. Os quase lá, o vida rasa e o assim tá bom. Olha só, Mateus 16:14, nós lemos o texto, a Bíblia fala, eles responderam. Uns dizem João o Batista, oh meu Deus. Outros Elias. Outros Jeremias ou alguns dos profetas. Os caras estavam falando de reencarnação. Os caras talvez estavam pensando em espírito incorporado, até paganismo. E João Batista, moço, o corpo não tinha nem esfriado ainda. E olha que os dois eram primos, Jesus e João. Mesma faixa etária. Ninguém, as pessoas, escuta essa igreja, preste atenção igreja, pessoas com relacionamento superficial não reconhecem Jesus como Messias. Ninguém respondeu que era o Messias, ninguém respondeu que era aquele que vinha tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus. Ninguém respondeu que seria a raiz de Davi, a descendência prometida de Davi. Ninguém respondeu. Lecarabalás, ninguém. Responderam, é profeta, é Elias, é mas não sei o que, o super-herói. Olha, no contexto anterior aqui, as pessoas queriam um sinal do céu. Os grupos religiosos fazem descer fogo do céu. Opera aqui um milagre, alguma coisa assim, porque não criam. E por mais de forma respeitosa, linda, maravilhosa, que esses profetas se apresentam na Bíblia, mas isso é rebaixar Jesus, o Filho de Deus, a essas pessoas, tão santas que elas eram, mas eles eram pecadores. Olha que situação. Podemos até achar estranho as pessoas da época de Jesus responderem isso. Mas nos dias de hoje essa resposta reflete a pessoas que se relacionam de forma errada com Cristo e acabam criando confusão na mente e também no modo até de congregar na igreja. Por quê? Se você não conhece Jesus, como que você vai servir Ele direito? Se Jesus é conhecido de forma superficial, como que eu vou ter um relacionamento profundo com Ele? E esse relacionamento nós exercemos ele dentro da congregação, aqui na igreja. Intimidade com Jesus nos liberta de um monte de coisa. Em tudo, irmãos. Você vai de um vício, vai de um pecado oculto, vida financeira. Eu faço uma pergunta aqui, um desafio. Se 100% da membresia da igreja fosse, por exemplo, como você, em contribuir para a igreja funcionar, a igreja estava aberta ou estava fechada? Não responda. É para refletir. Se 100% da igreja
fosse dizimista igual você é, como é que estava essa igreja aqui? Fechada, aberta, já estava vendida já o imóvel, ou pelo contrário, ela estava já o triplo disso aqui? Se essa igreja fosse composta 100% de membros que se dedicam à oração, que se dedicam ali com o aconselhamento com o pastor, que se dedicam ali a participar das coisas da igreja, se ela estivesse 100% como você faz, como estaria a membresia dessa igreja? Teríamos os nossos 170, 180 membros, 200, 500, 1000, ou talvez a igreja teria fechado? Não quero que responda, é reflexão. Presta atenção nisso, reflexão. O jeito que você trata a igreja sozinho, se todo mundo te copiasse, e o resultado ia ser intimidade com Deus, ou ia fechar? Reflita. Irmãos, as pessoas do versículo 14, são aquelas que apreciam a Jesus de forma rasa, como as águas do tornozelo. Quem que é do versículo 14? Uns são João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. Elas não conhecem o corpo de Cristo. São aqueles que vão querer construir uma igreja segundo o seu enganoso coração, como está escrito em Jeremias. O próprio Jeremias, Deus fala com ele, ele escreve: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, o esquadrinho. Está entendendo isso? Amém? Você está me entendendo esse negócio, irmãos? Está na palavra. Essas pessoas, se elas fossem fazer uma igreja com esse entendimento, seria uma igreja de heresia, uma igreja de culto ao profeta Jeremias, de culto ao profeta Elias, porque estão errados. Não prosperam ou se confundem no corpo de Cristo, porque se escandalizam com aquilo que não deveria, querem que Jesus faça uma justiça pessoal para satisfazer um entendimento, um ego e também um julgamento do irmão que anda na mesma congregação. Aí o negócio vira uma guerra, a gente quer um Deus para cada um, aí daqui a pouco está lá um Deus batendo no outro, pá, se for seguir o enganoso coração do homem. Mas a Bíblia fala que somos movidos por um só amor, num só Espírito. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos instrumentos de Deus. A intimidade vai depender de onde você quer chegar. A gente até te dá uma força, mas você tem que andar. Você tem que percorrer os 1000 côvados ali para alcançar essa profundidade. As pessoas afirmavam que Jesus era um profeta ou qualquer outro, são aquelas que o viam de longe. E às vezes na igreja acontecem essas coisas. Deixamos de participar de estudo de doutrina da igreja. A gente se confunde. Mas está aqui na terça-feira, na escola dominical principalmente. O que mais? Deixamos de participar de uma assembleia, não, vou na assembleia não, ficar lá ouvindo relatório financeiro, que fez isso, fez aquilo outro, um irmão reclama de um trem, reclama de outro. Quieta, tem que vir. Outra coisa, ignoramos os ensinos pastorais. Como eu disse para os irmãos, parece que não confia. Eu não estou mandando vocês confiarem em mim não, eu quero que vocês confiem no Deus que colocou o pastor aqui, porque eu confio nele também. Olha, aí depois de tudo isso vem aquela ideia. Não, eu aprendi assim, sem instrução, sem participação das coisas. Aí vem conflitos individuais, coletivos, a igreja passa a ser desacreditada, criticada, aí o povo da rua começa a desacreditar a igreja começa a esvaziar, a igreja começa a penar, aí de repente o povo já está rindo, lá, a igreja não dá conta nem de pagar as contas mais, lá, está tendo que fechar as portas, misericórdia. Não é essa a palavra que Jesus disse, não é essa a palavra profética que Jesus deixou. Irmãos, vamos tomar como exemplo Pedro representa aqueles que estão perto, participando, ajudando a igreja, mesmo assim sujeitos a falhas, como ele já havia falhado muitas vezes com Jesus. Pelo menos ele entendia quem era Jesus, ele recebeu uma palavra de vitória, e essa palavra chegou para nós aqui, meus irmãos. A palavra veio até nós, Mateus 16, 17, 18, respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Está ali respondendo Pedro, é como se fosse aquele crente que está ali na escola dominical,
dominical, está ali no estudo bíblico, está ali no discipulado, está ali na vigília, está ali na reunião, está ali participativo. Ele está ali, ó, eu te conheço, eu sei quem você é, aleluia. Eu sei que você é Cristo, o Filho de Deus, porque eu ouvi a palavra. A fé vem pelo ouvir, aleluia. Eu ouvi, eu sei quem você é. E Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu, aleluia. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, Lacalabalais, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Repita comigo, diga assim comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha vida, contra a igreja. Amém? Quem é a igreja do Senhor aqui? Dá um glória a Deus. Irmãos, uma igreja edificada é aquela que caminha sem egoísmo, sem perda de tempo, tem seus membros comprometidos em manter a obra firme, obedecendo tudo que Deus estabeleceu, sem ficar procurando problema. Deixa que os problemas apareçam, não vamos procurar não. E quando aparecer, Deus vai levantar as pessoas certas para ajudar a resolver. E é a pessoa que entende e vive a vida, a doutrina, os usos e costumes da igreja. Não é o que a outra igreja fala que a gente tem que viver. A outra igreja para lá. Quer saber mais? Assiste a escola dominical de hoje de manhã. Aqui nós temos o nosso estatuto, nós temos o nosso uso e costume. Aqui nós temos nossos deveres e muitas obrigações. E aqui tem gente cheia do Espírito Santo aqui. E esse enchimento do Espírito Santo, ele não é medido. Claro que mulher tem que se vestir decentemente, mas não é medido por um vestido bater no tornozelo e a língua do lado. Não é medido por uma gravata bonita do homem com a língua acompanhando ela também. Mas é medido pelo Espírito Santo. O seu relacionamento com o Espírito Santo da sua vida, aleluia. É aí que é a santidade. É isso que Deus requer de nós. Irmãos, é tudo baseado no amor, na misericórdia e na bondade de Deus, aleluia. E por fim, a igreja, não é o mundo, não é os rasos, não é os quase lá. É a igreja que entende que Jesus é o Filho de Deus, é você. Fala para o irmão que está aí perto, você fala: é você que entende. Fala com ele: é você que sabe que Jesus é o Filho de Deus. Fala aí, eu sei que você sabe que Jesus é o Filho de Deus. Somos nós os portadores da verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja que sabe que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que em breve voltará para nos buscar. E por isso, nós não podemos nos perder e muito menos querer fazer a nossa justiça própria, que ela é do Senhor. E muito menos estar devidamente desinformado. Pelo contrário, temos que estar devidamente informado sobre quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus? Se alguém te perguntar agora quem é Jesus, você vai responder, não vai? Não vai? Vai ou não vai? Quem está aqui na profundidade? Quem está aqui com o Senhor? Quem está aqui entregando a vida para Jesus mais uma vez, dizendo: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Aleluia. Se cada um compreendeu tudo isso, receba da declaração de Jesus para a sua vida: foi o Pai que te revelou. Fica de pé no teu lugar nessa noite. Oh, Senhor maravilhoso, Deus santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. Senhor, nós não somos nada sem a Tua presença. Eu quero orar abençoando a sua vida, abençoando a tua casa, aleluia, aleluia. Comece a colocar diante de Deus aqui nessa noite, aleluia. Feche seus olhos, querido, faça seu compromisso com o Senhor. Faça esse compromisso agora, fala: Senhor, eu quero mudar minha postura. Deus está te mostrando como é que está seu compromisso. Deus está te mostrando, e agora, você está andando na raseira. Você está quase lá, olha, tem um monte de quase lá aí. Nem eu que estou julgando, não. É o Senhor que está te mostrando. Mas Deus está te chamando para um passo de profundidade.
Oh, aleluia, Senhor, deseja as coisas de Deus, deseja a palavra de Deus, deseja, fala: Senhor, eu quero intimidade, eu quero experiência. Lá no Salmo vai dizer que o Senhor, Ele compartilha da intimidade dEle com aqueles que o temem, aleluia, aleluia. E o Senhor te chama nessa noite, ei, aleluia. Lá no Salmo 25, aleluia, verso 10: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos, aleluias. Oh Deus, quero beber do teu rio, Senhor. Diga: sacia, Senhor, sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, e fonte de águas vivas. Você tem coragem de dizer para Deus assim: olha, tu és a fonte, Senhor. Aleluia, comece a declarar sobre a tua vida. Existe um rio, cante. E existe um rio, Senhor. Esse rio, ele flui, que flui do teu. Olha as águas passando sobre a tua vida. Águas que correm do trono, e águas que curam, que limpam. Deixa esse rio passar na sua vida, na tua casa, no teu coração. Por onde o rio passar, vai sendo transformado pelo Senhor. Tudo vai. Oh, sabe por quê? Pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está nesse lugar. Está no teu coração, aleluia. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, e fonte de águas vivas. Agora diga com todo o teu amor: tu és a fonte, Senhor. Oh, tu és a fonte, tu és o rio, Senhor. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Vai fluindo, Espírito Santo de Deus, vai fluindo em cada coração, Senhor. Oh Pai, oh Deus, aquele que está ali na raseira, no assim tá bom, no quase lá, Deus, encaminha agora, Senhor. Traga agora, chama agora para o mais profundo do relacionamento com o Senhor. Traga agora com a profundidade do relacionamento com o Senhor, mais e mais em nome de Jesus, porque só o Senhor pode transformar essas vidas em nome de Jesus, porque só o Senhor é o rio. Aleluia. Se você puder, querido, aplauda o Senhor Jesus essa noite. Aplauda, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Aleluia. Beba dessa água que flui do trono do Senhor. Amém. Eu quero despedir você com a bênção apostólica, mas antes você pode sentar só um minutinho, só um recadinho. Hoje nós estávamos reunidos aqui depois da escola dominical com alguns irmãos. Nós vamos melhorar a nossa comunicação de recado, né? Nós vamos investir nisso aqui, colocar, como diz, a ferramenta a favor, amém?
Deixa eu só falar com os irmãos. Essa semana, terça-feira, temos o estudo bíblico. Nós já estamos quase acabando a série Aprendendo e Vivendo os Salmos. A gente fala de tudo aqui, irmãos. Batismo com o Espírito Santo, vida de casado, vida com Deus, relacionamento, igreja, doutrina, uso e costume, um monte de coisa. Quarta-feira vai ser pais ou adolescentes? Quarta-feira é culto dos adolescentes, 7h30 da noite aqui na igreja. Mande seu filho vir. Nós temos tanto adolescente aqui na igreja. Mas irmãos, vamos esforçar para os nossos filhos serem crentes também? Amém? Quinta-feira tem culto da fé. Tem ensaio, algum ensaio de departamento? Essa semana tem, Tica, não, né? Tem não, né? Amém. Sabe que vem tem culto do... aqui eu não posso esquecer. Próximo sábado nós temos uma programação especial aqui na igreja. Para toda a igreja. Eu quero ver, você que está aqui hoje, vem sábado, é sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Domingo à noite encerra. É a Conferência de Louvor 2025, amém? Começa sábado, 7h30 da noite aqui na igreja. Essa semana nós vamos soltar aí o banner. Venha toda a igreja. Toda a igreja é convidada para estar aqui. Mas Ministério de Louvor é obrigado. Amém? Mas eu quero toda a igreja juntos. Por quê? Nós vamos aprender aqui sobre louvor. Nós vamos ensinar a tocar instrumento. Vamos falar de Bíblia, louvor e mundo espiritual aqui. Amém? O pastor Ivel está confirmado para estar aqui com a gente em um desses momentos, tá? Ou sábado à noite ou domingo de manhã, ele vai estar aqui conosco. Nós vamos ter aqui esse momento aqui, onde nós vamos louvar o Senhor juntos, ter aquele quebrantamento mesmo, vai ser uma bênção. Tá? Venha, participe, é um evento oficial da igreja, está no calendário da igreja. Sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Amém? Estão convocados em toda a igreja e obrigatório, Ministério de Louvor juntos. Mas eu convido todo mundo a estar aqui. Amém? E por fim, meus queridos, a irmã Sirlene está ali com os envelopes já, para poder você contribuir com algum valor que está lá no quadro, lá para a gente comprar os materiais para nós terminar aquela obra lá. Foi iniciada ali a construção de uma cozinha maravilhosa lá na sede campestre, algo ali que é a cozinha do sonho da Gerosina, da Tica, da Anis, das irmãs da cozinha aí, que Deus vai realizar para todo mundo aqui. Amém, né, irmã Tica? Né? Nós fomos lá esse final de semana, Nelides, Fanny, outros irmãos foram lá. E eu convido você, sempre que quiser dar uma passadinha lá, vai lá. Como diz Afonso, leva um golinho de café também. Amém? Mas se não puder, não tem problema não. Então ajude, querido. Eu recomendo, Deus tem abençoado tanta igreja, aquelas ofertas lá abaixo de R$20, vai de 1 a 20, deixa para as crianças, para ensinar as crianças. Amém? Aquele envelopinho de R$1, de R$2, deixa para as crianças. Mas ajuda lá com aquilo que você pode. Nós vamos estar recolhendo só o mês de maio e junho. 30 de junho a gente encerra essa campanha aí. A gente pode até fazer uma outra depois, mas a gente precisa de um levantamento, de um valor nisso aí. Amém? Então eu convido você a nos ajudar, tá bom? Semana passada eu já expliquei que Manel queria o R$200, mas eu falei que não, eu peguei primeiro para dar exemplo, mesmo sem poder, Deus vai me abençoar, mas ele vai pegar o outro. Está ali na mesma fileirinha ali, né, Manelli? Então, tô brincando, não falo isso não, viu? Brincando, é que eu brinco com ele aqui. Então, assim, vocês escolhem, tá bom? Amém? Segundo o seu coração. Tá aqui com a irmã Sirlene, ela te entrega lá, tá? Vamos ficar de pé? Vou abençoar a sua vida. Desejo a você uma ótima semana, de muita prosperidade, de muita alegria, de muita paz. Amém? Tem alguém que nos visita aqui nessa noite? Levanta a mão. Tem visitante hoje? Todo mundo de casa, né? Amém? Todo mundo de casa. Que bom que você está aqui. Louvado seja Deus. Pai, obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Pai, pelo derramamento do Teu Espírito aqui nessa noite. E que o Senhor nos acompanhe, nos dê uma semana de prosperidade, de alegria e de muita paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vá em paz, boa semana, em nome de Jesus. Não vá embora sem dar um abraço em pelo menos 5 irmãos aí, viu? Pelo menos 5. Deus te abençoe. Ninguém detém, é obra santa.
Satã, nem o mundo todo pode pagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa, esta causa é do Senhor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse ardor.